Olá, pessoal! Continuando aí nossas aulas, a gente agora vai falar um pouquinho sobre história, tá bom? Então a gente vai dar continuidade aí ao capítulo 4, Brasil Urbano, e o nosso assunto de hoje é o crescimento das cidades, tá? Nós vamos estudar da página 268 até a 276, tá ok? Então, dando continuidade aí, né, nos nossos estudos, a gente vai falar como que as cidades foram crescendo aí ao longo dos anos, tá? Então, elas passaram por diversas transformações e, aos poucos, muitos núcleos urbanos adquiriram aí uma maior importância econômica e se desenvolveram. A partir do final do século XIX, com a instalação de indústrias no Brasil e o aumento do comércio, algumas cidades passaram a atrair cada vez mais pessoas em busca de empregos e de melhores condições de vida. Nós já até havíamos falado a respeito disso, né, anteriormente, que as pessoas, a grande maioria, né, elas vão para as cidades em busca de melhorias de vidas e de empregos melhores. Então, vocês podem observar nessa imagem aí, tá, da Avenida Central aqui do Rio de Janeiro, que hoje ela tem o nome de Avenida Rio Branco, tá? Vocês vão ver essa imagem de 1905 e a imagem de 2014. Olha só a diferença, né? As paisagens aí foram profundamente alteradas nesse processo aí de crescimento. Então, olha para vocês verem a diferença da imagem de 1905 para 2014. Então, várias transformações aí podem ser observadas e comparadas entre uma foto e outra, tá? A gente vai relembrar aí, né, quando a gente fala dessa questão do antes e o depois, sobre as fontes históricas, né? As mudanças e as permanências entre as duas imagens que vocês podem ver aí. Então, o que permaneceu aí, né, que pode ser observado, e o que mudou? Bom, permaneceu pouquíssima coisa, né, como vocês podem ver. Então, a gente tem que sempre prestar atenção nisso aí. Como que as cidades mudam, né, com o passar dos anos? Continuando aí, a gente vai falar um pouco dessa modernização das cidades, tá? Então, na passagem do século XIX para o século XX, teve a instalação aí de serviços públicos em algumas cidades, que alterou a paisagem e o cotidiano da população. Teve também a chegada da eletricidade, né? Por exemplo, a iluminação pública, que antes era feita com lampiões de gás e passou a ser feita com lâmpadas elétricas. Além disso, também muitos postes com fios da rede elétrica foram instalados nas ruas, né? Em algumas cidades passaram a ter bondes elétricos, igual vocês estão vendo aí nessa imagem aí de Belém, tá? No ano de 1915. Então, olha só, a cidade de Belém passou por várias transformações, né? E algumas reformas de modernização no início do século XX. Então, nessa imagem aí na antiga Avenida 16 de Novembro, a gente tem aí a passagem dos bondes, né? Olha que bacana essa imagem aí com os bondes elétricos. Que legal que ficou. Bom, na página 271, tem algumas atividades para vocês realizarem, na 271 e 272. Então, a gente primeiramente aí tem um gráfico fazendo aí relação com história, matemática e geografia. Matemática, vocês estão analisando o gráfico aí, tá? Então, eu quero saber o que está sendo representado nesse gráfico. A gente está vendo aí a população urbana e rural. Então, tem essa questão do crescimento, tá? Então, isso está relacionado à matemática. A questão da história que a gente está falando, né? Ao longo dos anos, como que foi mudando. E geografia está relacionado aí nas paisagens, né? As transformações que elas foram tendo aí ao longo do tempo. Então, vocês podem observar aí, né? Que na década de 50, olhando lá para o gráfico, onde vivia a maior parte da população,
a partir de qual década a população urbana passou a ser maior que a população rural no Brasil. Isso também é uma informação muito importante, que o acontecimento desse crescimento aí começou a partir dessa década. E em 2010, quantos habitantes viviam na área rural e na área urbana? Então vocês vão ver que o crescimento aí foi gigantesco, tá? Diversos aspectos aí de modo de vida, né, das pessoas foram mudando, elas queriam melhorar, então com isso elas foram mudando de um lugar para o outro. Na página 272 tem um texto para vocês daí, o relato do escritor Oswaldo de Andrade, tá? Então ele fala de algumas novidades que chegam aí em São Paulo, aí ele relata também o que iria desaparecer com essa mudança e como que a paisagem foi alterada com a chegada da eletricidade, tá? Então, vocês vão descrever isso aí para mim, tá bom? Bom, pessoal, finalizando aí o nosso módulo, vocês vão fazer as atividades de fixação, que vai falar, né, do que a gente trabalhou nesse módulo aí, na página 275 e 276, então é um resumo. Vocês vão preencher para mim aí no número 1 a tabela com as informações do engenho. Depois vão responder algumas perguntinhas sobre as comunidades quilombolas, tá? E por último, vocês vão falar um pouquinho sobre as cidades mineiras aí, tá bom? Algumas mudanças aí, o que tinha na cidade, tá? E na número 4, escrever um pequeno texto aí, utilizando essas palavras aí do retângulo, tá joia? Então a gente finaliza aqui o nosso módulo de história, tá bom? E no nosso próximo encontro, na live, quando a gente for fazer a correção, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já me falem, anotem no cantinho, conforme eu já falei, tá? E não deixem de realizar as atividades, tá bom? Então, beijos para vocês e até a próxima!